entender um pouco mais do conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. A aula de hoje é relacionada às bacias hidrográficas do Brasil. Antes de a gente saber como funcionam as bacias hidrográficas do Brasil, a gente precisa saber o que é uma bacia hidrográfica. A definição que a gente tem aqui: bacia é uma área onde ocorre a drenagem de chuvas de um determinado ponto do curso da água, com um terreno em declive, águas de diversas fontes, rios, ribeirões, córregos, desagam em um determinado rio, formando assim uma bacia hidrográfica. Bom, falando assim fica um pouco confuso, mas o que a gente precisa saber é que a bacia hidrográfica ela é formada por diferentes fatores que vão acabar gerando um mesmo rio principal. Na verdade, é um sistema de drenagem. O que isso significa? Que é um sistema que vai fazer com que várias fontes de água, seja água de chuva, de outros rios, acabem desaguando, acabem chegando num único rio principal. E é a partir disso que eu vou utilizar e vou chamar de bacia hidrográfica. A gente está vendo aqui uma foto e a gente tem dois rios principais, o que significa que eu tenho duas bacias. E essa cadeia de montanha aqui, ela é uma divisão entre as bacias. Então, de um lado eu tenho uma bacia, do outro lado eu tenho outra bacia. Então, é assim que eu vou fazer uma divisão de bacia de drenagem. Existem alguns componentes da bacia e é o que a gente vai ver agora. A bacia ela é dividida em diferentes componentes. Eu estou vendo aqui que eu tenho vários fatores e essas águas elas vão acabar convergindo para o mesmo ponto. Por isso eu chamo de bacia hidrográfica. Então, quais são os elementos que eu tenho? O divisor topográfico, que é esse aqui, que é uma cadeia topográfica. O que é topográfico? Significa que eu tenho uma altitude maior. Então, uma cadeia montanhosa, por exemplo, aqui, que vai dividir as áreas da bacia, como a gente tinha visto na outra imagem. Então, de um lado, a chuva que cai vai acabar sendo drenada para uma bacia, do outro lado, a chuva vai acabar indo para uma outra bacia. Um outro elemento são as vertentes, que são essas áreas aqui onde vai acontecer o escoamento. Inclusive, a água pode acabar tomando caminhos e virando fluxos, às vezes fluxos que são intermitentes. O que isso significa? Que são fluxos que só vão aparecer, são rios, entre aspas, que só vão aparecer em época de chuva. Então é comum que a gente olhe uma montanha, por exemplo, e veja o que a gente chama de vossoroca, que na verdade são caminhos, são áreas que estão sem vegetação. Essas áreas são áreas onde geralmente a água sempre corre, dentro das vertentes. A vertente também pode ser entendida como face. O que isso significa? Essa parte aqui voltada, essa face do divisor topográfico, aonde a água vai escoar. É como se eu estivesse funcionando como um funil, onde eu vou direcionando o caminho da água. Eu tenho também os afluentes, que são outros rios que acabam nutrindo o rio principal. E por fim, o rio principal, que é esse rio aqui, que é o principal rio e que vai abastecer, que vai ser o rio mais importante dessa bacia hidrográfica. Bom, qual a importância das bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas, elas são importantes porque elas precisam ser, elas são utilizadas por uma série de funções. A gente viu nas últimas aulas que a água tem uma grande importância, principalmente as águas dos rios não são acabam não sendo muito fáceis de você encontrá-las, não são tão abundantes como a gente imagina e por isso a administração e gestão dessas águas é fundamental. Então, as bacias hidrográficas, no caso brasileiro mais especificamente, elas não são administradas por municípios, elas são administradas de uma forma unificada. Essa unificação, essa gestão unificada, ela tem uma função. E por quê? Os municípios que estão a montante do rio acabam sendo beneficiados, enquanto os municípios que estão a jusante do rio acabam sendo prejudicados se eu tiver uma gestão ruim. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 3 municípios diferentes. Então vamos colocar cores diferentes para designar os municípios aqui, tá? Esses municípios, cada município vai administrar uma área diferente. Então, vamos colocar aqui, eu tenho o município A, que está aqui, o município B, que está aqui, e o município C, que é esse aqui, que a gente está vendo. Bom, cada
um desses municípios tem uma parte do rio diferenciada. Tem uma parte diferente do rio está percorrendo. Pois bem, se o município A decide poluir esse rio aqui, então eu estou jogando poluição, esse rio aqui, quando ele for entrar no município C, ele está poluído. O município B, perdão, ele vai estar poluído. Se o município B resolver retirar muita água para irrigação, esse rio, quando entrar no município C, ele vai estar poluído e com baixo índice de água. Pode estar com o rio com uma fluência menor. Então, a maneira com que o município A administra o rio é importante para o município B, porque ele vai correr em direção ao município B. Do mesmo jeito que a maneira com que o município B administra o rio também é importante para o município C, porque eu posso prejudicar a chegada dessa água que vai vir de uma forma não tão completa. Então, o que eu estou observando é, quando eu tenho a relação de municípios aqui, eu preciso pensar nessa gestão de forma unificada. Então, eu vou criar uma gestão para a bacia, impedindo com que eu tenha uma divisão desigual entre os municípios. Então, essa é a importância da gestão unificada de bacias. E aqui a gente está vendo as principais bacias do Brasil. O Brasil tem uma condição bastante confortável em relação às suas bacias. A gente tem uma diversidade muito grande, bacias muito importantes, como é o caso da Amazônica e é o caso da bacia do Paraná. No caso da bacia amazônica, eu tenho uma grande potencial de utilização, posso utilizar como matriz energética também. Ela é menos utilizada em função da distância dos grandes centros urbanos. Você vê que eu tenho uma grande distância aqui, então isso pode acabar prejudicando, né, esse caminho que eu tenho que fazer aos grandes centros urbanos, a produção de energia. A gente tem a produção de energia pela bacia do Paraná, que sim é mais próxima aos grandes centros urbanos, por isso é mais utilizada, porque é mais barato o processo de distribuição. Hoje em dia a gente acha que tem um desenvolvimento maior da utilização dessa bacia, até mesmo porque o Nordeste está apresentando um crescimento econômico bastante substancial, então por isso deve-se demandar uma energia maior. Mas no caso de bacias hidrográficas, o Brasil tem uma vantagem, a gente tem uma coisa chamada de dependência hídrica, porque a maior parte dos nossos rios nasce no território brasileiro, que é uma boa vantagem, porque a gente não fica refém da nascente em outro país. A nascente do rio em outro país pode apresentar um problema, porque acaba colocando esse país que tem um rio com uma nascente numa outra nação numa situação de instabilidade, porque o rio que tem a nascente pode prejudicar o abastecimento, pode poluir, pode contaminar no caso de uma guerra, então é um pouco mais perigoso nesse sentido. Então a gente tem essa vantagem, além de ter uma grande quantidade de bacias, o regime pluviométrico bastante desenvolvido. Então, nesse aspecto natural, é mais um das grandes vantagens que o território brasileiro tem no seu desenvolvimento, nas suas vantagens comparativas, nas suas vantagens naturais. Então, esse é mais um deles. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!